Está conosco aqui o professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia. Bom, Bolsonaro Obrigado. se diz aí vítima, injustiçado, diz que não tinha nenhum plano de fuga e que sofre uma suprema humilhação. Queria que o senhor trouxesse aí as ponderações jurídicas. Essas ações, essas medidas cautelares foram necessárias na sua análise? Olha, Fabiola, nós temos ali, sobretudo Eduardo Bolsonaro, assumindo a autoria dessa retaliação americana ao sistema judiciário brasileiro, né? Portanto, seria até inesperado, né, que o judiciário assistisse a isso silente, né? Então, você tem ali pessoas investigadas se mancomunando com autoridades estrangeiras para manietar, para interferir no processo judicial brasileiro, né? De mais a mais, eu gostaria de chamar a atenção para um desses prints, né, que o ministro Alexandre traz na decisão, em que o Eduardo Bolsonaro diz algo como: as tarifas não são tudo, novas investidas ou novas medidas virão, né? Bem, aí nós temos um investigado que já em uma oportunidade foi passar 2 noites ali na Embaixada da Hungria, né? Portanto, é razoável que o relator temesse que algo novo pudesse ser se esconder, enfim, buscar a embaixada americana. Esse print que o senhor falou, que página que tá? O senhor lembra, não? Que página que tá? Só pra gente mostrar aqui. Agora, a gente vai tentar... A página eu não vou saber de... A gente vai tentar achar. Desculpe, de cabeça... Mas é um que tá negritado, Fabiola. Tá. Vai lá, José. Nós conversávamos há pouco aqui com o Marlon Reis, que tem uma carreira como juiz e tudo, e ele dizia que haveria, tecnicamente, elementos até para a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro, né? E, de fato, no despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele menciona o fato de que a Polícia Federal colecionou evidências da prática de crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, atentado contra a soberania. Acha que a adoção de cautelares alternativas à prisão foi um presente demasiado para o Bolsonaro? Se estivesse no lugar do ministro Alexandre de Moraes, teria decretado a prisão preventiva do Bolsonaro? Josias, esse é um xadrez sempre muito complicado, né? Claramente, se fosse um réu comum, ou se nós estivéssemos sob o paradigma da Lava Jato, haveria uma dezena, pelo menos, de presos preventivos, né? Então, me parece que o ministro Alexandre sempre teve cautela, bem-vinda, inclusive, né, nessa questão. Então, dito de maneira direta, fosse um outro investigado ordinário, já estaria preso preventivamente, né? Então, isso foi um erro do ministro Alexandre? Eu acho que não. Eu acho que ele está realmente se calçando para o seguinte cenário: olha, as cautelares foram sendo impostas progressivamente. Vamos lembrar que ele já tinha o passaporte retido. Agora nós temos a tornozeleira e uma série de outras proibições. Para que, então, em havendo um novo descumprimento de cautelar, então haja uma prisão preventiva, mas ele sempre vai poder justificar para o cidadão brasileiro, para a cidadã brasileira, o seguinte: olha, eu tentei tudo diferente da prisão e não foi suficiente, agora não restou alternativa, né? Me parece que esse é o caminho prudente e agora a decisão dele deixa muito claro que é a última chance, né? Se houver um abuso ali, vai ter preventiva. Agora, em relação até essas... Para usar um paralelo, aproveitar o seu raciocínio, desculpe, Fabiola, só para fazer uma comparação, porque o general Braga Neto, por muito menos, foi trancafiado numa sala no quartel-general do Rio de Janeiro, né? Por isso lhe perguntei, né? Agora, acha que, a despeito desse paralelo, o Braga Neto está sendo
está a caminho de uma condenação no mesmo processo criminal, né? Acha que ainda assim, com esse paralelo, foi adequada a adoção de medida alternativa à prisão preventiva? Eu acho que sim, Josias, porque o Braga Neto não é um ex-presidente, o Braga Neto não tem 20, 25% do eleitorado cativo, né? Não tem filho senador da República, deputado federal, né? Então, assim, as ramificações institucionais de você mandar prender preventivamente um ex-presidente são mais profundas do que um general 4 estrelas, embora na nossa história seja inédito, né? É, é isso, o Supremo também tem que medir as repercussões político-institucionais e sociais da sua decisão, né? É claro que esse núcleo duro do bolsonarismo jamais vai aceitar qualquer decisão que venha do Supremo, né? Mas o Supremo tem que prestar contas para a sociedade no sentido de que ele está agindo com a máxima lisura e cautela, né? Então, me parece que o mais adequado, né, seja justamente endereçar a turma que não está calcificada nem do lado nem do outro do debate, né? Nós podemos imaginar que tem aí 40, 50% dos cidadãos que não são nem calcificados bolsonaristas, nem calcificados antibolsonaristas. Esta população precisa ser convencida de que, de maneira geral, o Supremo cumpriu com a legalidade, né? Portanto, eu acho que é para este público que o Supremo se direciona ao ser cauteloso. Interessante o senhor falar disso, porque nesse momento sai uma nota aqui assinada por líderes da oposição e repudiando, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal e essas medidas cautelares contra Bolsonaro. A nota é assinada aqui pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, pelo líder do PL no Senado, Carlos Portinho, pelo líder da oposição no Congresso, Isalci Lucas, pelo líder da oposição na Câmara, Azuco, e também pelo líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. O que diz essa nota que é publicada e divulgada à imprensa? O Brasil assiste mais uma vez a um grave episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial. O ex-presidente Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas por Moraes, que, em nome da autoridade, tenta impor o silêncio ao principal líder da oposição no país. As medidas impostas, como a proibição do uso das redes sociais, de comunicação com os diplomatas, de manter contato com aliados políticos e até com seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, além da imposição da tornozeleira eletrônica, não se sustentam juridicamente e ferem princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade. A nota da oposição diz ainda que, neste momento, não há condenação, não há provas inequívocas de crime e há, sim, uma escalada autoritária e o uso do aparato judicial como um instrumento de repressão política. Aí eles dizem ainda, trata-se de um movimento perigoso que ameaça as bases do Estado de Direito e transforma a divergência em delito. A criminalização de opiniões, o cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento do direito de defesa e de prerrogativas de advogados, tudo na tentativa de neutralizar lideranças por vias judiciais que colocam em risco a própria democracia, diz aqui a carta. E ainda diz aqui que eles não podem ser tratados dessa maneira. A carta é longa, eu não vou ler inteira aqui, mas diz que é hora de a sociedade brasileira se posicionar com coragem, que o povo deve voltar às ruas, pede inclusive uma manifestação das pessoas, e aí eles reafirmam no final o repúdio, a censura, a intimidação e a tentativa de humilhação de um ex-presidente da República. O silêncio jamais será uma opção diante da injustiça. Bom, nós estamos aqui em contato com um professor de Direito que pode nos dizer, quer dizer, eles falam aqui que tudo isso não se sustenta juridicamente e que fere o princípio constitucional do processo legal e da dignidade da pessoa humana, porque não há condenação neste momento. O senhor pode responder aí essa carta, professor? Veja, Fabiola, essa é uma reação política,
né, de um grupo fortemente ligado ao ex-presidente. Veja, direito é texto. No final do dia, direito é texto, lei é texto, e todo texto está sujeito à interpretação, né? Agora, no Estado Democrático de Direito, nós fizemos uma escolha, que quem diz, por último, qual é a correta interpretação da lei é o Supremo Tribunal Federal. Então, a mesma Constituição que garante a esses senhores as prerrogativas, a posição no parlamento, é a mesma Constituição que confere ao Supremo o poder de dizer, por último, como se interpretam as leis, né? Dito isso, eu, como já tinha antecipado para o Josias, acho que as cautelares estão corretamente fundamentadas. Concordo com tudo? Não, não concordo com tudo. Eu acho que a proibição de falar com o filho, por exemplo, é excessiva, né? Agora, existe uma longa tradição no judiciário de proibir cautelarmente que investigados conversem entre si, né? Então, o direito de defesa no Brasil é uma garantia constitucional mitigada, que não é muito levada a sério. Eu sempre fui crítico desse tipo de cautelar, né? Acho a história de proibição de uso de rede mereceria um debate mais, digamos, ponderado, né? Porque o acusado deve ter o direito de se manifestar publicamente e disputar publicamente a sua posição, né? De mais a mais, não faltam vozes para falar em nome do Bolsonaro. Então, eu também tenho um pouco de dúvida da eficácia desta decisão, né? Agora, a cautelar mais relevante, que é o uso da tornozeleira, por tudo quanto vem se colocando publicamente, essas ameaças explícitas e veladas, repito aqui, né, o antecedente dele já ter buscado refúgio quando ele imaginou então que haveria algo contra ele na embaixada da Hungria, se justifica, né? Não tem prova. Veja, o processo judicial é para isso, né? Essa é uma medida cautelar, né? Então, condicionar a cautelar a uma prova definitiva de um crime é uma contradição em termos. A prova definitiva só virá quando da sentença, né? E quando da sentença, a cautelar vai ter perdido o seu objeto, né? Porque ela é justamente cautelar para algo principal. O que é o principal aqui? Garantir que uma pena, se vier, seja efetiva, seja cumprida, não seja frustrada, né? Agora, por essas cautelares, Então, professor, por essas cautelares, dá para a gente esperar uma condenação dura contra Bolsonaro? Acho que independente das cautelares, né, Fabiola, a condenação virá, me parece, talvez ela não seja unânime, ou não seja completamente unânime, e ali, veja, se 17 anos de prisão foram dadas ao almoxarife da Sabesp, e eu sou muito crítico dessa decisão, acho que ela foi muito excessiva, nós deveremos esperar pelo menos 35 anos para Jair Bolsonaro. Então ela virá, ela será alta, e aí acho que não tem relação com a cautelar, né? A cautelar se atrela a essa arregimentação de atores institucionais externos ao Brasil, né? Com um prejuízo importante à população brasileira, e em que há uma sinalização ali. Veja, se os Estados Unidos estão dispostos a tarifar em 50% por conta do Jair Bolsonaro, que não é uma hipótese comercial, não me parece, digamos, fora da razão que esse mesmo governo tivesse disposto a apaniguá-lo na embaixada. Então, o judiciário aplica uma cautelar para quê? Justamente, como eu disse, para garantir que se a condenação vier, ela não seja frustrada pelo fato de o sujeito estar foragido em uma embaixada. Professor, uma questão... Alexandre aqui, tudo bem? O professor Alexandre Schneider está fazendo uma pergunta, vai lá. Professor, quando a gente olha os últimos 10 anos, a gente vê que o Supremo ele assumiu um protagonismo no Brasil sem paralelo em outras épocas, né? Foi o período mensalão, depois o julgamento de Lula, sua condenação, depois sua absolvição, agora Bolsonaro e uma série de outras questões que vêm chegando ao Supremo que muitas vezes poderiam estar ali
distribuídas entre os outros poderes, né? O senhor acha que, ao fim desse processo de Bolsonaro, existe alguma possibilidade do Supremo, como se diz popularmente, voltar para a caixinha? Ou a pasta já saiu do tubo e nós vamos ter que conviver com isso agora, a partir daqui até os próximos anos? Olha, Alexandre, é uma pergunta muito válida e muito complicada, né? Eu acho que a gente tem que talvez dividir um pouco as coisas, né? Eu também sou bastante crítico de algumas invasões de atribuição que às vezes o Supremo faz, mas eu tenho que reconhecer que na esmagadora maioria das vezes quem leva o tema ao Supremo é o próprio corpo político. Né? São ADPF, são ADIs, ajuizadas por partidos políticos. Então me parece que também a política não consegue resolver os seus temas e leva esses temas para o Supremo, e pela Constituição o Supremo não pode não decidir. Alguma decisão tem que ser tomada. Eu acho que existe um segundo tema, que é a absoluta inoperatividade da autocontenção dos poderes, né? O que eu quero dizer com isso, né? O Congresso é altamente corporativo e protetivo dos seus membros, não toma providências, né? Se a gente for ao regimento interno da Câmara, o primeiro dever de um congressista está colocado lá, é atuar em nome do interesse público, né? Então, Eduardo Bolsonaro, ao incitar uma nação a impor tarifas ao Brasil, está contrariando o primeiro e mais fundamental dever de um congressista. E, obviamente, nós não vemos a Comissão de Ética se movimentar em relação a isso. O 8 de janeiro, que leva todos esses personagens ao banco dos réus hoje no Supremo, contou com a presença ativa, fazendo live, de 8 congressistas. Nada foi feito em relação a isso, né? Na gestão Jair Bolsonaro, nós tínhamos o Arthur Lira blindando qualquer responsabilidade do Bolsonaro de um lado e o Aras de outro na PGR, né? O que eu quero dizer com essa longa fala? Muita coisa vai parar no turf do Supremo porque outras instituições estão dormindo copiosamente, né? Agora, dito isso, realmente, hoje há um certo poder policial, meio xerife, ali associado ao ministro Alexandre de Moraes, que convém que seja contido, né? Lá em 2014, se alguém dissesse que a Lava Jato ia sofrer um debacle, essa pessoa ia ser chamada de louca. Ela teve um debacle, em parte merecido, mas que também justificou uma série de retrocessos do combate à corrupção no Brasil, né? A história ela é inexorável, né? Em algum momento, essa proeminência do Alexandre ruirá, se justifica ao longo do tempo. E nós não sabemos as consequências disso. Então, de novo, eu gostaria, espero, né, que haja um certo baixar de tom nesse papel de xerife, né, do Supremo, até para que ele controle a sua autocontenção e não venha a ser derrubado por forças externas, quiçá cobrando um preço alto e amargo para a democracia. Ô Josias, faz a sua pergunta no nosso intervalo, nós estamos na TV também, e a gente vai para o intervalo, a gente continua nessa conversa com o professor Davi Tangerino aqui no nosso YouTube. Vai lá, Josias. Professor, o senhor disse a certa altura que o Bolsonaro, enfim, a condenação dele já está mais ou menos esboçada há mais de 30 anos, independentemente dessas medidas cautelares, né? O que eu queria lhe perguntar é se o Eduardo Bolsonaro se colocou numa trilha que conduz, ou que pode conduzir a cadeia, com esse despacho de hoje do Supremo e com a movimentação dele nos Estados Unidos. Desculpe, Josias, eu não ouvi a sua pergunta final. Se isso coloca o Eduardo Bolsonaro na linha de tiro... Se o Eduardo Bolsonaro se colocou numa linha de tiro que pode levar à cadeia também. Eu acredito que sim, porque, veja, o que está colocado ali, o ministro Alexandre invoca 3 figuras, né? Coação no curso do processo,
obstrução da justiça em tema de organização criminosa e até um atentado à soberania ali do 359I do Código Penal, né? Então, já há um inquérito instaurado para isso e me parece que um desenvolvimento, um desdobramento possível é que isso se espraie para ele, sim. Eu queria até te perguntar, numa das suas falas, o senhor disse que achou um pouco exagerado essa decisão, um pouco exagerada essa decisão do Alexandre de Moraes de proibir o Eduardo Bolsonaro de conversar com o pai. Eu queria entender um pouquinho por que o senhor achou exagerado. Fabiola, isso vem de uma tradição, como eu disse, de se impedir cautelarmente que os investigados se conversem entre si, né? E qual é o pano de fundo disso? Para que eles não combinem versões, né? Agora, na nossa tradição jurídica, o investigado pode mentir sem cometer crime, né? E, portanto, por mais esquisito que possa soar aos nossos ouvidos, me parece fazer parte do direito de defesa, inclusive de combinar versões com os investigados. Eu sempre fui crítico dessa cautelar, né? Agora, isso fica mais agudizado quando é a relação pai e filho, porque isso resumiria essa relação à prática de crimes, né? Então, me parece exagerado, me parece muito difícil de controlar, né? Porque nós vamos fazer o quê, então? Não basta tornozeleira eletrônica, teria que ter ali um Big Brother olhando cada passo do Jair para ver se ele não pegou o celular e falou com o filho, né? Sabe, Fabíola, existe um ditado entre os juízes que é o seguinte: nunca dê uma decisão que você não seja capaz de cumprir. Essa é a típica decisão que você é incapaz de cumprir. Estamos voltando, só segura um pouquinho, segura só um pouquinho que a gente está voltando com todo mundo da TV, só para organizar aqui. Seja bem-vindo, você que estava nos acompanhando, aí estava no intervalo, a gente voltou, e o professor está aqui trazendo um ponto bem polêmico nessa decisão do Alexandre de Moraes e que está causando um esperneio absurdo por parte dos bolsonaristas, que é a proibição do pai conversar com o filho. E o professor estava falando aqui que realmente é algo bem delicado. Só conclui aí para a gente, professor. Então, na máxima de que não dê decisões que você seja incapaz de cumprir, essa também, por esse ângulo, não é uma decisão muito sábia, na minha opinião, porque a capacidade de o Estado de controlar se está havendo contato entre pai e filho é muito, muito baixo. Então, acho que ela alimenta essa cisânia, ela tem pouco efeito prático, baixa capacidade de imposição. Então, talvez melhor teria sido não ter dado esta cautelar particularmente. Até porque a Michele Bolsonaro pode puxar um celular, ligar para a mulher do Eduardo Bolsonaro e as duas colocam pai e filho em contato, né? Quer dizer, parece meio inócua mesmo a providência. Exatamente. Então, eu acho que tem mais prejuízo do que ganho nessa cautelar específico. Você concorda, professor Schneider? O que o senhor achou? Até como né, educador, pai e tudo mais, o pai não falar com o filho, eles estão sofrendo já com isso. Eu acho que, como o professor colocou, talvez seja muito difícil de se cumprir essa medida, né? Mas eu compreendo que talvez o ministro tenha tomado a letra da lei, o professor me corrija se eu estiver errado, a ferro e fogo, como se diz também popularmente, né? Quer dizer, tratou-os como dois investigados e não como pai e filho. Nessa operação da Polícia Federal foi encontrado na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro um pendrive e cópia de uma petição contra Alexandre de Moraes. Já está na nossa página do UOL. Aliás, quando você abre a página do UOL neste momento, há vários detalhes dessa operação contra Jair Bolsonaro, das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. E tem chamado a atenção esse pendrive que estaria na casa de Bolsonaro em Brasília e que foi encontrado durante o cumprimento de busca e apreensão na casa dele. O conteúdo do dispositivo deverá ser analisado pelos investigadores. Não se sabe o que está nesse pendrive e o próprio Bolsonaro também disse que não sabia
viu que estava nesse pendrive. Também foi encontrada uma cópia da petição inicial da plataforma de vídeos Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal também apreendeu o celular do ex-presidente. O celular dele, então, foi apreendido e cerca de $14 mil e R$8 mil durante a operação. Foram realizadas buscas na casa dele e na sede do PL do seu partido. E aí chama a atenção esse pendrive, essas apreensões. O que será que a Polícia Federal estava em busca, professor? Como é que o senhor vê esse resultado dessa operação? Inclusive esse dinheiro, né, que foi encontrado na casa dele. Bolsonaro diz que a origem pode ser comprovada. O fato de ter dinheiro em espécie na casa dele tem alguma questão, alguma complicação jurídica para ele? Pois é, Fabiola, eu sou um pouco do contra em alguns assuntos, né? Existe uma consolidada tradição de entender que dinheiro em espécie em casa é indício de crime, né? Parece até um consórcio com os bancos, sabe? Se o sujeito não confia no sistema bancário, não quer pagar taxa, quer ter dinheiro em casa, e isso está declarado, tem origem definida, né? Isso não deveria ser presunção de nada. É um valor que, à luz do patrimônio do ex-presidente, não impressiona. Nós estamos falando aí de 70, 80 mil reais no total. Para quem disse que mandou 2 milhões de reais para o filho sobreviver nos Estados Unidos, é um valor irrisório, né? Ele ter a cópia de uma ação do Rumble também lá fora não deveria surpreender, né? Há uma investida orquestrada contra o presidente, o ministro Alexandre, né? Então, portanto, isso também não me impressiona muito, né? O que me parece que a Polícia Federal gostaria de encontrar, seja nesse pendrive, seja no telefone, seja, aliás, melhor dizendo, uma orquestração em torno de ações concretas, né? Fuga, sei lá, invasão do Brasil, ataque armado, né? Alguma coisa que pudesse revelar o que seriam essas medidas que estavam no horizonte, como o Eduardo Bolsonaro vinha anunciando nas redes. Acho que é este o grande foco de atenção da PF nesse momento.